Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos lá para mais um bate-papo deste domingo. Já voltamos. Então pessoal, domingo passado a gente falou da coragem de ser você, né? E aí a gente apontou alguns caminhos, temos alguns exemplos e sobre a questão até do trabalho, das nossas posições, de como as nossas atitudes, as nossas ações vão impactando dentro de tudo que a gente é nessa vida, né? E aí, ainda dentro dessa linha de pensamento, a gente pode dizer que o autoconhecimento, né, que a gente faz, ele é a nossa travessia. Porque assim, quando a gente consegue, né, se colocar, quando a gente consegue colocar para fora tudo que está aqui dentro, porque tudo está aqui dentro, gente, está dentro do nosso coração, está aqui na nossa cabeça, na nossa mente, é uma questão da gente ir se posicionando na nossa vida. Da gente ir fazendo esse exercício mesmo, assim, é diário, é dia a dia, de tudo que é verdade na nossa vida, de tudo que a gente realmente tem convicção e que a gente quer, porque tudo está aqui dentro. Agora, muitas vezes, nós é que nos limitamos, nós é que fazemos os nossos travões, em função daquela velha história, né? Do que as pessoas vão pensar de mim, do que as pessoas esperam de mim. Ai, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Ah, porque assim eu não vou ser aceita. Quando a gente começa a colocar esse tipo de coisa, assim, dentro da nossa cabeça, na nossa fala, aí as coisas já começam a dar aqueles travões. Opa, não posso falar isso. Se eu falo a verdade, se eu me posiciono, as pessoas me chamam de bruta. Não é assim, não. Não já falaram isso pra você? Ai, como você é bruta. Você fala na lata. Olha lá, né? E a gente não é que a gente é bruta, mas a gente está simplesmente falando a verdade. Falando o que a gente realmente pensa. E a gente não está dando a resposta que a pessoa quer ouvir. Estou falando que veio uma questão e eu me coloquei. E aí já vem logo essa, você é bruta, você é muito bruta. Não pode ser assim. Não é assim que acontece? Então isso já é um sinal de alerta. Mas é um sinal de alerta para a gente poder continuar sendo o que a gente é realmente. Porque olha, se você tem por costume sempre se posicionar, sempre estar colocando de verdade o que você pensa, as pessoas não vão achar que você é uma bruta, ou que você é grossa, ou que você não tem papas na língua. Claro, né, gente, que tudo isso a gente tem que ter, assim, essa personalidade clara. Não é uma coisa forçada e também não é uma coisa abrutalhada, mas é aquela coisa da gente saber se posicionar na hora certa, saber se colocar, né? Não querer se sobrepor ou querer ser além ou melhor que o outro, enfim, não é nada disso. É uma questão assim da gente saber ter a noção e a clareza e ter um fundamento do que você fala. Não falar por falar. Quando a gente busca a gente ter esse conhecimento interno, quando eu coloco de dentro para fora e não de fora para dentro, né? De fora para dentro, quando eu pego o que o mundo fala e eu ponho aqui dentro e aí eu passo a reproduzir o que o mundo está falando para mim. E quando é de dentro para fora, é o que realmente eu quero, o que realmente eu penso e eu vou colocando para o mundo. Então essa é a troca saudável. Olha aí o equilíbrio de novo. O que eu recebo do mundo e o que eu dou para o mundo. De uma forma equilibrada. É um exercício, gente. Isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece com todos nós. É uma coisa que a gente... É aquela tal coraça que eu falei no vídeo passado, né? A gente tem que saber ir se posicionando nesse mundão de Deus aí. A gente tem que ter essa clareza
do que realmente a gente quer, do que faz realmente os nossos olhos brilharem, né? Do que é bom, da felicidade, da prosperidade. E tudo isso está aqui dentro. E eu tenho que... a primeira pessoa que tem que acreditar e ter um movimento à frente sou eu, frente a tudo que eu quero na minha vida. Se eu quero ser próspera, eu tenho que acreditar na prosperidade. Eu tenho que ter convicção de que isso é possível, que eu vou chegar lá, né? Se eu quero ser feliz, eu tenho que acreditar na felicidade. E também não é ser bobo da corte, não é achar que, sabe, que a vida é cheia de, vamos dizer assim, dos salamalecos e que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso. Não, nada a ver. A vida, ela é feita de altos e baixos, de alegria, de tristeza, as rasteiras que a gente leva, os maus entendidos que a gente, né, tropeça em cima dos outros, aquelas pessoas que não deveriam, sei lá por que não deveriam. Sempre quem cruza o nosso caminho é porque deveria cruzar. Mas a gente não gostaria, né? Tem pessoas que a gente fala, ai meu Deus, por que essa pessoa apareceu na minha vida? Apareceu porque ela tem que te ensinar alguma coisa. Quando a gente começa a ter esse olhar, e como a gente começa a querer ter leveza na vida, encarar os nossos problemas de frente, porque todos nós temos problemas, ninguém passa nessa vida em brancas nuvens. Não adianta. Tinha até um padre amigo nosso e tudo mais, que falava assim, quem quer paz, quem quer sossego, só vai conseguir isso no cemitério. Lá você vai ter paz, vai ter sossego, vai ter serenidade, tranquilidade, você não vai ter problema algum. E é verdade, né? Porque na vida, no dia a dia, a gente não tem isso. É um vai e volta, um vai e volta, um sobe e desce e tudo mais. Mas a gente tem que começar a ter esse olhar mais leve para a nossa vida. E com a gente próprio, né? Porque às vezes a tortura e o peso vem muito da minha cobrança pessoal em cima de mim mesma. Eu me cobro, eu exijo que eu faça isso, que eu tenha isso, que eu responda assim. E não é assim. A vida da gente, ela é um aprendizado. A nossa vida é tão rica, gente. E a gente perde tanto tempo com tanta bobeira. O Cortella vive falando, né? Olha, não faça da sua vida medíocre, não tenha uma vida medíocre, não seja bobo, não perca tempo com bobagem, né? Aproveita cada momento. Não é assim. E a gente se prende, a gente sofre às vezes por coisas que é da minha cabeça. Eu que coloquei esse peso em cima de mim, eu fico muito preocupada com o que o outro pensa, o que o outro acha, se eu estou sendo aceito, se eu não estou, enfim, se eu vou ficar sozinha, se eu tenho que comer, se eu não tenho que comer, se eu tenho que vestir, se eu não tenho, se eu tenho um carro, se eu não tenho, se eu tenho uma casa, se eu não tenho. Gente, é tanta coisa, não é? É tanta coisa que a gente põe na cabeça, que a gente traz para cá, que vai ficando difícil a gente ser a gente mesmo. Às vezes a gente pode achar que é até impossível, né? Impossível se eu vivo no mundo da mentira, se eu vivo no mundo do supérfluo, se eu vivo só dentro da fala do mundo. Aí realmente vai ficar muito difícil, vai ficar tão pesado, tão denso que, ai Jesus, misericórdia, né? Todos nós somos finitos, todos nós vamos morrer, não tem jeito, vamos, né? Mas eu não posso ficar pensando toda hora na morte, né? Porque isso é claro, é certo que vai. Então, o que eu posso fazer enquanto ela não chega? E eu espero que, oxalá, que demore muito, porque eu quero viver muito, né? Que Deus me dê essa condição. E aí, eu tenho que aproveitar da melhor forma. As pessoas, as relações, são sempre pesadas, né? Elas... pesadas porque sempre o outro exige uma resposta, alguma coisa que às vezes eu não estou a fim de dar, e às vezes eu também não tenho a sutileza e nem a destreza mesmo de me safar, e até de colocar com clareza, olha, agora não dá para mim falar, eu não estou bem, não gostaria de falar nisso. Até nisso às vezes a gente fica cheia de dedo para falar, olha, não toca nesse assunto, agora não, dá um tempo para mim, eu preciso sossegar um pouco. E às vezes é necessário a gente falar isso, porque as pessoas não adivinham, não sabem o que está se passando na minha cabeça.
né? Olha, quem veio visitar a gente aqui hoje, ó, Afonso, tá aqui, ó. Eu vivo fazendo os vídeos e ele fica aqui comigo. Então, não é sempre. As pessoas não adivinham. As pessoas não... a gente tem essa mania de achar que o outro é vidente, né? Que ele vai olhar pra minha cara, ele vai olhar pra mim e já sabe que não dá. Ela não quer, ela já sabe. Não é assim. A gente tem que parar com isso. E a gente tem que se permitir viver os nossos sentimentos, as nossas alegrias e as nossas tristezas, para que realmente a gente seja a gente mesmo, né? Que a gente tenha convicção que essa vida vale a pena, e ela vale muito, gente. Às vezes a gente perde tempo com tanta bobagem, a gente não aproveita tudo que essa vida pode oferecer pra gente. Nós fizemos uma caminhada para uma serra com os nossos cães, eu e a minha filha, e assim, uma serra que a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que eu vou subir? Eu principalmente, né? Como que eu vou subir isso? E aquela coisa, aquela lama escorrega e tem que subir quase escalando, e os animais sobem, né? As cadelas vão que vão, assim, com uma rapidez, mas assim, ao mesmo tempo um carinho, uma sutileza que aquele animal percebe que a gente não tem um ritmo e ele espera. Sabe, isso é a vida, né? Aquele cheiro de eucalipto, aquela coisa boa. Então, e às vezes a gente se bloqueia, a gente não vai, não é verdade? Então a gente tem que começar a se permitir mais, a perceber mais as coisas que vêm pra gente. A gente ter coragem de ir atrás do que é bom, do que do que te faz bem, e não do que faz bem para o outro. Então, gente, quando a gente começa a caminhar desta forma, procurando, se ajustando, achando um caminho acertado para você, não tem para ninguém. A vida fica mais leve, os problemas acontecem, mas a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, a gente tem uma noção melhor do que vai acontecer com a gente. Não é assim? Então eu espero que vocês comecem a perceber. Eu não quero ser cansativa e nem insistente, mas assim, é básico o autoconhecimento. É o nosso caminho. E como isso não é fácil, isso exige também que eu tenha essa vontade de fazer, eu insisto nesse ponto, tá bom? Mas eu tô parando aqui porque eu não quero ficar tão cansativa e nem quero ficar repetitiva. Então, não deixem de dar o like, não deixem de compartilhar o vídeo se vocês gostam, e vocês sabem, né? Não custa nada. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. É só apertar no sininho, tá bom, gente? Então, aquele abraço e segue a tua história. Até domingo, gente. Obrigada, tá?